Boa tarde, meninas. Vamos de mais um vídeo hoje. Vou passar um tutorial para vocês do botãozinho, tá? Botãozinho de cantinho. Aqui já tem o meu prato. Já tá com papel úmido. E o papel manteiga por cima. Eu vou usar branco e a magenta. Então a gente vai fazer a matização. Branco sempre para fora do prato, tá? A concentração dele é muito forte, então se a gente usar ele para dentro, logo não tem branco mais, só tem rosa. Como eu não quero tão branco, eu quero que apareça mais a terceira cor, eu vou puxar um zigue-zague aqui, tá? Dessa forma a gente consegue enxergar a matização melhor, tá? Então vamos lá, eu vou fazer direto aqui, ó. Eu já passei base fosca nele, tá? Essas cartelinhas e as cartelinhas de adesivo de filha única. Então eu vou fazer um lado e depois o outro, tá? O para baixo. Então o outro vai ser ao contrário, tá? O para baixo. Precisa necessariamente sempre repassar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer assim também, ó, marca. Iniciante deve, na verdade, fazer essa técnica da marcação, tá? Outra coisa, não é o movimento que a gente vai fazer, tá? São as cerdas que vai te ajudar a desenhar, ó. É a cerda que desce no papel, tá? Pode ver que aqui falhou, porque aqui não tem base fosca, tá? Aqui tem base fosca. Então, eu vou repassar com pincelzinho sempre em pé. Eu gosto de trabalhar com pincel em pé, para aparecer bem as cores, tá? Essa tinta da Nature Colors, ela seca rapidinho. Não tem dificuldade na hora de secar. Ela até poupa o trabalho da gente, tanto na hora de fazer na unha da cliente, quanto na hora de fazer no adesivo, tá? É rapidinho, ela seca bem rápido. Ó, ainda tá úmida aqui, eu ainda sinto a necessidade de repassar mais uma vez, tá? Vou passar mais uma vez aqui. E vou repassar mais uma vez aqui, ó. Agora tá bem uniforme, tá? Ó, aqui também já secou. Então, pode ver que meu pincel tá em pé. Então, eu subo, deito a cerda dele e já desço, ó. E já levanto, tá vendo? Subo, deito e levanto. Para trabalhar na cartela direto sem a base fosca é bem mais difícil, tá? Que a tinta, ao mesmo tempo que ela põe, ela retira. Aí fica com essas falhas, tá vendo? Fica com falha. Então aqui, ó, eu vou colocar um meio botão, a parte de baixo, tá? Se a gente estivesse falando do botão inteiro, o botão ia fechar aqui, ó. Eu vou fazer esse lado fechado e aquele lado eu vou fazer como eu ia fazer o botão caracol, tá? Então, a gente vai marcar aqui, ó, e vai marcar aqui, ó. Então, eu vou marcar, vou descer e vou subir, tá? Vamos esperar secar. Esse aqui eu vou fazer o botão caracol, tá? Eu vou colocar essa parte de U que eu pus inteiro no outro, só na metade daqui, ó. Sempre recarrega a tinta, matiza. Nunca deixa o botão ficar transparente, porque que nem aqui, a gente tá usando um fundo claro. Se a unha da cliente for escuro, com certeza o transparente vai aparecer, tá? Marquei aqui, ó. E aqui. Repassa quantas vezes vocês acharem que for necessário, tá? Sempre matiza. Ó, eu vou repassar aqui. Aqui é sempre importante que apareça o fundo da primeira pétala, tá? Pra gente conseguir enxergar bem a profundidade do botão, tá bom? Agora aqui, eu vou repassar mais uma vez, pra não ficar transparente como eu falei. Ó. Sobe, vamos esperar secar, tá? Nesse aqui também. Vamos esperar secar, muito embora esse aqui já tá mais seco que o outro, tá? E a gente vai fazer as folhas. Então, pra folha,
eu vou usar o verde musgo, 513, da Nature Colors. Pode pôr pouquinho, porque a gente vai trabalhar com pincel pequeno, tá? Então, coloca mais quando o treino é pincel maior. Pincel 16, 18, aí vocês usam maior. Eu não vou limpar o pincel, porque eu quero mais escuro mesmo, tá? O meu verde mais escuro, ó. Ainda tá rosa, vou pegar um pouco mais. A matização, a gente pode tanto deitar o pincel, quanto se eu fizer assim com as cerdas dele, ó. Eu gosto muito de trabalhar com pincel em pé, eu já, na verdade, já acostumei trabalhar com pincel em pé, tá? Mas isso aqui é a opção de cada uma. Folha, a gente pode fazer a folha igual o tio, ó. O tio do não. Eu sempre dou essa referência, tá? É uma forma que vocês vão ter de, na hora de que for treinar, de se adaptar a fazer dessa forma que eu falei, como usando o tio do não, tá? Então, ó, vai subir, vai descer e vai subir novamente. E o outro lado, a gente vai descer. Esse lado nós subimos e esse lado de cá, a gente vai descer, ó. Pode usar o amarelo limão, pode usar o verde maçã, que dá um contraste bem legal com o verde musgo, porque ele é escuro. Agora eu escureci um pouco mais a minha folha, tá? A parte branca, ó. Esse lado sobe e esse lado desce, tá? Então agora eu limpo meu pincel pra tirar o verde, porque a gente vai concluir esse lado de cá, tá? Então vamos de novo pro branco e pra magenta, tá? Não esquece de fazer o zigue-zague pra não ficar com cara de carga dupla, tá? Carga dupla não tem matização, é feito desenho direto, tá? Então aqui, ó, eu vou carregar mais uma vez pra ficar bem escuro e bem visível, tanto as duas cores, tá? Porque a gente vai passar outra parte aqui pra cima, pra gente conseguir enxergar e visualizar todas as pétalas do desenho, tá? Ó, agora tá bem visível, tá vendo? Então, esse lado aqui, ó, eu fechei pra cá, né? Se eu fosse fazer o outro lado, eu ia fechar pra cá. Tá vendo? Eu ia fazer a marcação pro outro lado, pro lado contrário. Não esquece da matização. Então, ela vem pra cá e essa vem pra cá. Aqui a gente consegue enxergar mais a necessidade da base fosca, tá? A diferença desse lado para esse lado, tá? Tem que passar a base fosca, sempre quando a gente for fazer o desenho, tá? Não importa a marca, o que importa é que vai tirar a umidade do papel. Eu gosto de trabalhar com a pasta L. Mesmo assim, eu ainda uso a base fosca, tá? Então, agora aqui, ó, a gente vai descer. Então, eu vou descendo o pincel, ó. Como se eu estivesse escorregando ele, ó. E aqui, ó, a gente vai puxando pra trazer pro lado de cá. Como a pétala de baixo ainda tá úmida, ficou muito rosa, né? Então, a gente vai esperar secar um pouquinho. E eu vou carregar essas duas partes verdes aqui, tá? Não vou limpar o pincel. E vou matizar em cima do que já tava aqui, tá?